Durante este mês de maio, que está para terminar, nós temos estudado textos e preparado mensagens e palestras a respeito da família. Domingo será o último domingo. Nós voltaremos a falar sobre a família porque isto é assunto importantíssimo para todos nós. Mas de modo concentrado, no mês de maio sempre fazemos assim. Eu andei revisando ao longo de muitos anos os meus esboços de palestras e sermões sobre este assunto, e eu achei interessante descobrir que o assunto que eu trato hoje com os irmãos e amigos é um assunto que vem sofrendo várias edições, e é natural que seja assim, porque os tempos mudam, e mudam bastante. É uma ênfase muito interessante, muito importante. Eu classifico a palavra de hoje à noite mais como uma palestra a respeito de um assunto importantíssimo. E o tema que eu dei, meus temas são bastante aleatórios, mas o tema que eu dei foi como ter sucesso nas decisões importantes da vida. E a primeira pergunta que vem à mente de qualquer um que ouça um tema assim é: e quais são as decisões importantes da vida? Alguém dirá, depende da situação de cada um, mas eu quero falar em termos mais gerais. A decisão mais importante da vida tem a ver com a vida espiritual. E a razão é muito simples. Todos nós, indistintamente no mundo, os que viveram no passado, os que vivem agora e que ainda viverão antes de o mundo acabar, são pecadores. E porque pecadores separados de Deus. Então a decisão mais importante é voltar para Deus, e há só uma forma de volta para Deus, que é aceitar Jesus, o Filho de Deus, como seu Salvador e Senhor. Esta é a mais importante. A segunda decisão mais importante da vida tem a ver com vida familiar. Vida familiar. Para muitos é a decisão agora de casar ou não casar. Se casar com quem? Ou se ficar solteiro, como ser ajudado por Deus e como agir na vida a fim de que a vida seja uma bênção. Nós falaremos mais sobre este assunto. E a terceira tem a ver, sim, com a vida profissional. Como eu vou desenvolver os meus dons e talentos para cumprir a vontade de Deus na minha vida. Quem é de Deus sabe desta sua responsabilidade, porque nós vivemos para servir e não ser servidos. E seria importantíssimo se muitos de nós, que ainda não temos esta convicção, chegássemos a ter esta convicção. O mundo será, sem dúvida, melhor quando mais pessoas entenderem que nós chegamos aqui para cumprir o projeto de Deus e abençoar o mundo, a humanidade, em nome de Deus. Sobre a família, que é o assunto que eu vou destacar. Amados, Deus tem um projeto muito especial desde o início para a família. A verdade é que nestes dias, até alguns que se têm como crentes, de fato, deixam de lado o livro de Gênesis, porque Gênesis não admite evolução. Gênesis fala sobre a criação, e criação em nosso tempo é constrangimento para muita gente, apesar de alguns dizerem, eu creio na Bíblia, menos, eles poderiam dizer, né? Pelo menos uma coisa, menos na criação. Tudo isso é obra da natureza, Não adianta discutir mais sobre isso, mas é possível que na sua geração, se não na minha, o evolucionismo seja desmascarado, porque a passos largos a ciência vem demonstrando que a evolução será desmascarada em breve tempo. Aqueles que não sabem disso é porque, de fato, não têm acompanhado comentários de ilustres cientistas, hoje, que tratam a respeito deste assunto. Mas nós não devemos abandonar, obviamente, porque a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, Velho e Novo Testamento. E lá em Gênesis nós aprendemos que Deus criou do nada, do absolutamente nada, Ele criou. E é interessante quando nós estamos lendo os capítulos 1 e 2 de Gênesis, que nós aprendemos que Deus foi criando em cada dia, e ao término da sua criação, e era bom. Mas quando Ele criou a coroa da criação, que é o ser humano, e criou em primeiro lugar o homem, Ele disse, e esta criação, o homem, é muito bom, mas como Deus criou o mundo, Ele mesmo revela nas Escrituras que Ele percebeu, não é que Ele acordou para isso, Deus tudo sabe,
Mas o texto sagrado diz que ele observou que tinha uma coisa que não era muito boa. O homem é muito bom, mas ele tinha alguma coisa errada. É que ele estava só. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora para que esteja com ele. E assim ele criou Eva. Eu quero lembrar aos irmãos, no contexto de tanta discussão tola a respeito de ser humano, que ele não criou Evo, ele criou Eva. Então foram Adão e Eva. Os irmãos entendem exatamente por que eu estou dizendo isso. Nós vivemos no mundo um tempo, do ponto de vista intelectual, meramente intelectual, constrangedor a respeito de comentários a respeito de ideologia de gênero. Nós sabemos disso. Mas a sociedade ímpia, que muitas vezes os ímpios que levam isso a sério são poucos, mas são ruidosos. Dizem que Deus não tem nada a ver com isso e o homem faz o que quer. Nós já temos alguns resultados a respeito desta intriga humana e esta negação do que Deus fez. E nós aprendemos que Deus criou Adão e Eva, mas muito cedo, por causa da desobediência do homem, no sentido da humanidade, Adão e Eva, sem dúvida, a terra se corrompeu. É importante nós notarmos que é muito rápida a evolução negativa a respeito da situação do homem, porque já no capítulo 6 de Gênesis nós podemos fazer a leitura de um verso que praticamente diz tudo a respeito deste assunto. É o capítulo 6, verso 12, que diz assim: E Deus viu a terra e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Conduta é comportamento, vocês não sabem, né? O comportamento degenerou por causa do pecado, por causa da separação de Deus. E aí vem o dilúvio. Noé e sua família são salvos porque obedecem. E aí vem a história de Sodoma e Gomorra, que desapareceram da terra por causa do castigo de Deus. Ora, neste maravilhoso livro de Gênesis, onde temos estes princípios, estas orientações sobre a vida familiar, nós temos uma história muito curiosa, importante, que eu fiz como base dos meus pensamentos hoje. É o capítulo 24 nestes termos, versos 1 a 20. Abraão já estava velho, Abraão é o pai da fé, irmãos. Abraão já estava velho, com idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. E Abraão disse ao seu servo, o mais velho da casa, que supervisionava tudo o que possuía: põe a mão debaixo da minha coxa. Isto é um ritual de assumir um compromisso, assumir um voto. Põe a mão debaixo da minha coxa para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás mulher para o meu filho dentre as filhas dos cananeus no meio dos quais habito, mas que irás à minha terra e aos meus parentes, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E o servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser me acompanhar para esta terra? Deverei levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Respondeu-lhe Abraão: cuidado, não leves meu filho de volta para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, é que me falou e me jurou: darei esta terra à tua descendência. Ele enviará o seu anjo diante de ti para que tomes de lá mulher para meu filho. Mas se a mulher não quiser acompanhar-te, estarás livre deste juramento que me fizeste. Somente não levarás o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre essa questão. O servo pegou 10 camelos do seu senhor, porque todos os bens do seu senhor estavam em seu poder, e partindo foi para a Mesopotâmia, à cidade de Naor. Pela tarde, na hora em que as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço de água, fora da cidade, e disse: está orando, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me dês bom êxito hoje e trates com bondade o meu senhor Abraão. Estou aqui em pé, junto à fonte,
e as filhas dos homens desta cidade estão saindo para tirar água. Faze que a moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro para que eu beba, e ela responder, bebe e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim saberei que trataste com bondade o meu senhor. Antes que acabasse de falar, apareceu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito atraente, virgem, a quem homem algum havia conhecido intimamente. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu de volta. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu, bebe, meu senhor. Então com presteza abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de dar-lhe de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que bebam à vontade. Ela despejou rapidamente o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço e tirou água para todos os camelos dele. Que história, né, irmãos? Obra de Deus. Abraão pediu, exigiu um juramento do seu principal servo. O servo foi obediente e encontrou aquelas moças e, entre aquelas moças, Rebeca. E o sinal que havia pedido de Deus ocorreu exatamente como o servo de Abraão solicitou do Senhor. É muito importante nós notarmos que esta história tem a ver com casamento. Obviamente é um casamento diferente do que é casamento em nossos dias, não é? Naquele tempo era uma orientação muito direta dos pais. Vocês observaram na leitura? Porque Abraão não desejava que o seu filho Isaque casasse com as cananitas. É porque elas eram idólatras e praticavam atos de tal impiedade que Abraão não desejava que o seu filho Isaque tivesse aquela companhia, mais do que isso, tivesse família daquele tipo. Ele era criterioso a respeito do que desejava para o seu filho. E, de fato, aconteceu que ele teve a ajuda de Deus, e assim aconteceu. Como eu já disse, naquele tempo as famílias arranjavam os casamentos. Mas é muito interessante nós notarmos que, desde aquele tempo, por causa da cultura orientada por Deus, não era como em algumas nações do nosso tempo. Os irmãos devem saber que em algumas culturas, hoje, no mundo, neste mundo que é tão grande e que se torna menor por causa da facilidade de transporte e comunicação, há muitas culturas, especialmente em algumas etnias, bastante distantes daqui, mas talvez nos surpreendamos com algumas etnias até no Brasil, onde isto ocorre, que de fato a mulher que vai casar, a noiva, não tem que decidir coisa alguma, não tem nenhuma palavra. É o que o chefe disse, por exemplo, o chefe da tribo, ou é o que o guru da tribo disse. Mas já daquele tempo era diferente. Notem só esta leitura interessante de Gênesis 24, 57 e 58. E eles disseram, porque depois de passado todo aquele protocolo próprio daquela época, ali na cidade de Naor, finalmente o servo faz a proposta, diz a que veio, e eles dizem, nós chamaremos a moça e perguntaremos a ela. Olha o respeito à mulher, que é impressionante isso, a gente notando no capítulo 24 de Gênesis. Então chamaram Rebeca, e Rebeca disse, perguntaram a Rebeca, tu irás com este homem? E ela respondeu, irei. Então se despediram de sua irmã, desejaram até um pouco de mais tempo com ela, mas não havia possibilidade, porque o servo fiel precisava voltar com a boa notícia para Abraão, de que de fato foi exatamente como ele havia projetado para o seu filho. Então, naquela cultura já havia respeito pela mulher, a respeito do assunto de casamento. A família
preparava o caminho e tantas vezes indicava, mas ela teria de dizer sim ou não. Hoje é tão diferente, não é, irmãos? Hoje é tão diferente. Na nossa cultura brasileira, a escolha é pessoal. Pais, vocês sabem, não decidimos esta decisão de nossos filhos. Pastores sábios não se intrometem nesta decisão, mas há muitos profetas loucos em nosso tempo que têm trazido grande destruição para pessoas, porque as envolvem neste compromisso de casamento por conta de revelações proféticas. Eu tenho 2 histórias ao longo do meu pastorado a respeito da desgraça que trouxeram para a vida de pessoas que não tiveram sabedoria, em vez de pedir a orientação de Deus a respeito desta importantíssima decisão, foram a falsos profetas. E no caso de um deles, que eu contarei muito brevemente, para não usar muito tempo, quando era um jovem que estava desejoso de casar e perguntou ao seu profeta, e com quem eu devo casar? Ele disse assim, no ato. A igreja estava para se reunir, o povo estava chegando, e foi aqui em Manaus, irmãos. E ele disse assim, fique aqui ao meu lado, a primeira jovem solteira que chegar é a sua. E veio uma jovem solteira, coitada. E a força profética era tão grande que eles caíram no erro de casar. E o casamento durou só 6 meses. E o resultado foi 2 pessoas traumatizadas por causa de estupidez, falta de bom entendimento a respeito das coisas sérias, as coisas da vida. Meus amados, nós pais provavelmente sempre somos surpreendidos quando nossos filhos e filhas chegam e demonstram que de fato estão para casar. Porque para nós sempre imaginamos, apesar de todo o cuidado e muitas vezes o conhecimento de que eles já têm experimentado alguma maturidade, nos assustamos. Nós nos assustamos porque o tempo é curto. Rapidamente nossos filhos chegam a 19, 25 anos e naturalmente que a decisão deverá ser deles, mas já deverão ter recebido a devida orientação a respeito deste importantíssimo assunto. Meus irmãos, casamento é uma bênção, mas nem todo casamento é bênção, porque alguns se transformam em grande maldição por causa da falta de entendimento, a falta de temor de Deus, falta de busca de ajuda de Deus e muitas vezes falta de famílias capazes e que têm autoridade para ensinar sobre este assunto. Este é um grande desafio na nossa sociedade. Até porque em nossa sociedade nós sabemos, eu quero confirmar no coração dos irmãos, para que nós nos empenhemos em fazer o melhor a respeito da orientação para os nossos filhos neste particular, porque em nossa sociedade há um esforço concentrado da sociedade ímpia para a destruição da família. Hoje nós estamos ouvindo com mais e mais intensidade a afirmação de que o casamento, nos termos que nós conhecemos por causa da palavra de Deus, é só uma invenção judaico-cristã e nada mais. E dizem até que é maldição, porque eles querem libertinagem. A libertinagem tem chegado a tantas famílias para grande destruição. Mas, amados, de fato, casamento é para ser bênção de Deus. Quando eu estava no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, eu fiz amizade com um jovem que vinha há 1 ou 2 anos depois de mim. Trata-se do pastor Gilson Moraes de Castro. Ele casou com a irmã Esther. E eles escreveram o que eu reputo ser um dos melhores livros para nos ajudar a entender que casamento é uma bênção. O título é exatamente esse. Eu estou repetindo isto porque o meu desejo é que os irmãos, especialmente aqueles que estão aprendendo a ler, estão aprendendo que é necessário nos inteirarmos deste assunto, ele escreveu Casamento é uma Bênção, a editora Thomas Nelson. E durante a semana, uma irmã para quem eu havia emprestado,
este livro, voltou e falou a respeito de como foi abençoada com a leitura do livro. Qualquer um de nós, mesmo nós casados, seremos abençoados, porque o casamento, o nosso casamento, o seu casamento precisa, vez por outra, uma repaginada, porque nós continuamos crescendo. O grande teólogo D.A. Carson diz o seguinte, que nós pensamos que casamos com uma pessoa e depois logo descobrimos, depois de alguns meses e às vezes depois de algumas semanas, que a pessoa não é aquela exatamente com quem nós casamos. O que ele está chamando a atenção de que nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo. E tem mais uma, se nós não estamos aprendendo, algo está errado, porque devemos aprender. Com certeza aqui nós temos muitos irmãos que são testemunhas desta verdade, de que nós mudamos. E a maioria poderá dizer aleluia, glória a Deus. Os irmãos poderão dizer assim, o meu marido é muito melhor hoje do que ele era no início. E as senhoras e os homens também estarão, os maridos poderão dizer isso, porque é verdade. Agora, nós crescemos e no sentido positivo, especialmente quando nós levamos a sério os princípios da palavra de Deus. E eu quero dizer para os irmãos, comprem este livro, emprestem uns para os outros. Casamento é uma bênção, de Gilton e Esther Moraes. A leitura é interessante, porque ele tem muitos exemplos, inclusive muitos exemplos da sua própria vida, exemplos enriquecedores a respeito de dificuldades e soluções inspiradores. Com certeza, um livro como este, às vezes, abençoa muito mais do que, me permitam dizer, um congresso para casais. Porque é interessante, o livro invade, é uma palavra dura, mas os irmãos sabem o que eu quero dizer, entra na nossa mente, porque um livro não discute, especialmente um livro que apresenta a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. No final de cada capítulo, este meu grande amigo Gilton e Esther Moraes, eles colocam textos que fundamentam estas coisas. Irmãos, cada texto precioso, que é preciso ter estudado muito para descobrir estes textos e alistá-los da forma como ele alista. Meus irmãos, é importantíssimo nós buscarmos ajuda enquanto há tempo. Mas quem mais precisa ajuda a respeito desta importantíssima decisão relacionada à família, de fato, tem a ver com aqueles que ainda não casaram, não estão comprometidos. Então, aqui eu me volto, especialmente, estou muito alegre por ver um grande número de jovens e adolescentes ainda não comprometidos. E, como eu disse, pastor que se preza não invade, mas deve orientar quanto à palavra de Deus. E graças a Deus que Deus tem abençoado alguns de nós de tal maneira que nós, ao longo da vida, já aprendemos que vale a pena seguir as boas orientações calcadas, firmadas na palavra de Deus. Aliás, eu devo logo dar uma palavra aqui muito especial para que ninguém fique assustado com o que eu vou dizer. É dizer que, por circunstâncias ou decisão pessoal, algumas pessoas decidem permanecer celibatários, isto é, solteiros. E não há nenhum problema que assim seja. Aqueles que são solteiros não devem aceitar pressão de ninguém para que casem fora da sua vontade. E, às vezes, sem querer, nós exercemos esta pressão até em igrejas, não é? Nós vemos uma jovem bela, dizemos, e quando é que vai casar? Começa a pressionar, né? Isso é a maior loucura, irmãos, porque alguns deverão permanecer por causa da decisão de Deus para as suas vidas, solteiros. Agora, quanto a decisão é deles próprios. Então, eu vou ler rapidamente alguns textos. Mateus 19, versos 12. Vou ler o verso completo. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que foram feitos assim pelos homens. No mundo antigo era comum que os líderes de haréns de reis eram emasculados para permanecerem solteiros e supostamente não abusarem das mulheres do harém do rei. Esta era a razão. Mas aí, notem o fim da leitura.
e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Aqui a ideia, o entendimento é: permaneceram solteiros por causa do reino do céu. Quem puder aceitar isso, aceite. Quem puder aceitar isso, aceite. Que palavra interessante. Então, alguns permanecem solteiros por razões espirituais. Há grandes líderes cristãos, especialmente na área da teologia e na área da psicologia cristã, psicologia pastoral, que permaneceram solteiros, fiéis a Deus e aos compromissos de Deus em suas vidas. E que preciosidades eles escreveram. Mas o apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios, no capítulo 7, tem um texto muito precioso a respeito deste assunto. 1 Coríntios 7, lerei primeiro versos 24 a 27. Fostes comprados por preço, não vos façais escravos dos homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto aos solteiros, não tenho mandamento do Senhor, porém o meu parecer, como alguém que pela misericórdia do Senhor tem sido fiéis. Considero, pois, que é bom, aí ele explica por quê, por causa da dificuldade do momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Estás casado? Não procures separação. Estás solteiro? Não procures casamento. Quem sabe não é uma revelação para o irmão ou para a irmã, né? Estás solteiro ou solteira? Não procures casamento. Mas se te casares, não pecaste. E se a virgem se casar, também não pecou. Entretanto, os que se casam enfrentarão dificuldades na vida terrena, e eu gostaria de poupar-vos. Irmãos, digo-vos, porém, isto: o tempo se abrevia. Assim, os que têm mulher vivam como se não tivessem. Não interpretem mal este texto, porque nós temos de levar a sério se somos casados. Então, isso requer uma explicação em outro momento. Os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que usam as coisas deste mundo como se dele nada usassem, porque a forma deste mundo passa. E quero que estejais livres de preocupações. Quem não é casado se ocupa das coisas do Senhor, a ideia é exclusivamente. E como irá agradá-lo? Mas quem é casado, é uma mensagem para os casados, se ocupa das coisas do mundo, e como irá agradar a mulher? Ai do marido que não agradar a mulher, e ai da mulher que não agradar o marido. É campo fértil para uma desgraça, faz parte. Mas uma das razões para o bom entendimento, porque o apóstolo Paulo é assim tão direto a respeito deste assunto, é porque a expectativa era de que Jesus logo voltaria, e haveria uma grande dificuldade no mundo, e naturalmente aqueles que têm família têm sofrimentos particulares num tempo de tragédia. Por certo, vocês têm pensado nos milhões e milhões da Ucrânia, que de repente encontraram a tragédia terrível que estão sofrendo. Imagine o que é ter família nestes ambientes. Mas eu vou adiante. As famílias não decidem com quem filhos vão casar. Mas os filhos precisam estar preparados para o casamento. E eu quero dizer que algo que é muito importante para estes que um dia vão decidir, quem sabe decidir casar, é que em nossa cultura, falando em termos cristãos de fato, namoro é o tempo quando nós aprendemos quem o outro é, nós trocamos ideias e vemos se há alguma afinidade entre nós, se há alguma possibilidade de continuarmos o relacionamento. Numa cultura ímpia como a nossa, namoro é outra coisa, vocês sabem que é. E então, neste tempo de namoro, nós precisamos estar muito cuidadosos, nobres pré-adolescentes, adolescentes e jovens não comprometidos, com o fato de que, às vezes, só porque nós não temos experiência na vida, nós somos expostos a muitas dificuldades.
É interessante que todo adolescente saiba que, lamentavelmente, alguns namoram e noivam fora de tempo por causa do desejo incontido, sério, de abandonar, de sair de uma situação familiar indesejável. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? É alguém que vive tão mal na família, tão maltratado na família, passa fome e os maiores constrangimentos, que então decide, não, eu vou casar apressadamente para sair daqui. E, sem dúvida alguma, não é uma boa ideia, especialmente quando a pessoa não tem maturidade para isso. A adolescência não é tempo para casamento. A maioria absoluta dos casamentos de adolescente não vai adiante. Não vai adiante. As nossas igrejas em todo o mundo, igrejas batistas em todo o mundo, têm passado por tragédias desta natureza. De pessoas mal preparadas, a adolescente é mal preparado para casamento. Ele está em preparo, e este tempo de preparo é absolutamente importante. É extremamente importante que nós que somos pais ou avós, auxiliemos os nossos queridos nesta idade, para que se mantenham firmes, aguardando o tempo de um pouco mais de maturidade, para uma decisão que venha a trazer bênção para a sua vida e a vida da sua futura família. Meus amados, é muito comum isso, fugir do lar dos pais, apressadamente, imaginando que vai ser melhor. Alguns adolescentes, às vezes, de fato, tomam a decisão terrível de logo casar muito cedo por causa de um ataque hormonal. Ataque hormonal. Se você está tendo um ataque hormonal, dedique-se a esportes e a outras atividades, onde possa resolver melhor as suas energias para que casem por outras razões, mas não por causa de alguma carência, inclusive esta carência física. Alguns também, nós sabemos, causam porque não confiam em Deus. Isto é mais problema de jovem. Especialmente a jovem mulher, muitas vezes, por causa do desejo, e o desejo não é mau, acontece com muitas pessoas, mas por causa do desejo ser muito forte, aí se entregam ao primeiro pretendente. E o primeiro pretendente vai ser uma grande desgraça na sua vida. A pressa é um grande problema. Eu tenho uma história que tenho contado em todas as versões das minhas mensagens e palestras a respeito deste assunto. E eu vou repeti-la, porque entendo que é de grande valor. E há 5 anos, quando eu contei esta mesma história, alguns dos adolescentes estavam pensando que a vida ia ser como era, como estava daquele jeito sempre, mas tudo já está mudando. Mas a história é assim. Um professor da escola bíblica dominical levou seus adolescentes para visitar um hospital psiquiátrico. E quando aqueles adolescentes estavam entrando no hospital psiquiátrico, quando passaram ali nos primeiros quartos, eles viram um homem com o semblante muito abatido, e ele sussurrava. Isto é uma ilustração de livro, então eu não estou condenando o seu nome se o seu nome for este. O cidadão, muito abatido, em profunda depressão, dizia assim: Susana. E melancólico repetia o nome da amada dele, Susana. E os meninos olharam aquilo, prestaram atenção, mas foram entrando. Aí, como acontecia nos hospitais psiquiátricos de um passado não muito distante assim, lá mais adiante eles viram um outro homem, dentro de uma sala de segurança, que estava inclusive numa camisa de força. Você sabe o que é uma camisa de força? Pensem assim, uma camiseta de homem, que o homem está muito feroz e você pega a camiseta e empurra a camiseta pela cabeça dele, mas sem colocar o braço nos buracos. Então ele fica assim, não pode fazer nada. Não pode matar ninguém, a não ser que ele dê uma cabeçada muito feroz, né? Então o cidadão estava lá preso, era um quarto de segurança máxima, camisa de força, e os meninos viram e ele gritava: Susana, Susana, Susana! E aí ficaram assustados, não perguntaram nada para o professor, mas quando eles saíram de lá, disseram: professor, que história é essa? Olha o mesmo nome. Lá na frente aquele camarada cheio de amor, Susana, e lá dentro aquele homem com aquele jeito terrível, gritando o nome da Susana. Aí o professor disse: eu tenho uma explicação, já perguntei aqui para o pessoal do hospital. Olha, aquele primeiro é o que namorou com ela e aquele segundo é o que casou com ela.
Eu gosto muito desta história. Demais. Sabe por quê? Porque eu tenho mais de 50 anos de pastorado. Eu já vi gente dizendo, Suzana, Suzana. E já vi gente berrando. Pior, na igreja. Porque só está na igreja, meus queridos adolescentes e jovens, não namorem ou casem com alguém só porque é membro oficial de uma igreja batista. Namoro é tempo para descobrir quem é que é. E alguém diz assim, não, mas pastor, os desequilibrados não precisam ter também a nossa misericórdia? Eu tenho uma pergunta clássica que vou repetir. Misericórdia de quem? Meus adolescentes e jovens, tenham misericórdia de vocês mesmos também. Amem a si mesmos. Tenham misericórdia da sua futura família. Porque uma família mal estruturada é sofrimento, é mau testemunho da fé em Jesus Cristo. Porque casamento é uma bênção, mas quando os princípios de Deus são levados a sério. Casamento é uma bênção quando nossos filhos aprendem até por causa de bons exemplos. Quantos dos irmãos aqui são casados de 25 anos para frente? Levantem a mão, por favor. Adolescentes, olham isto. Isso é testemunho, viu? Isso é testemunho. E o testemunho é precioso, especialmente quando numa igreja como a nossa nós conhecemos quem levantou a mão. E conhecemos que alguns, de fato, têm sido exemplo dos fiéis nisso. E por que exemplo dos fiéis? Porque não casaram com a Suzana. Foram sábios. Não, pastor, mas ele é crente. É mesmo. Muitas vezes eu saio de situações difíceis assim. Alguém quer me colocar numa situação difícil e diz umas bobagens muito grandes, por exemplo, sobre política. Aí eu, sem entrar na guerra, porque eu não creio que isto não é para nós, não é para mim, eu digo, é mesmo? Só isso. E não entro na discussão. Mas tem mais coisa. Cuidado, jovens e adolescentes não comprometidos com armadilhas paternas. Paternas, isso é, armadilhas familiares. A armadilha familiar tem a ver com aquela prática terrível que acontece em todas as sociedades de alguns pais, que eu chamo de desnaturados, expõem seus filhos e filhas a situações de contato físico com seus namorados que propiciam gravidez, ao jovem engravidar e à jovem ficar grávida. E aí eles não têm mais coragem de tantas vezes nesta situação, por causa do que fizeram por comum acordo, abandonar um relacionamento que será desastroso. Você diz assim, mas pastor, isso acontece? Lamentavelmente, sim. Naturalmente que não há grande número disso, mas isto existe. E vocês precisam manter a sua liberdade por causa do devido comportamento disciplinado, especialmente na administração da sua sexualidade. Você precisa permanecer livre para quando o pastor ou o juiz perguntar, é de livre e espontânea vontade que você recebe o fulano ou a fulana como legítimo esposo ou legítima esposa? Você diz sim, é a liberdade. Muitas vezes, lamentavelmente, não há esta liberdade. O nome disso eu chamo de armadilhas familiares. Armadilhas familiares. Outra armadilha. A ilusão romântica, boba, tola, estúpida, de imaginar que existe alma gêmea. Olha, esse negócio de alma gêmea é um conceito antigo, isto é, tem só uma mulher para mim no mundo todo, eu tenho que descobrir. Tenho muito cuidado com o romantismo. Uma psiquiatra russa de grande renome diz assim, que romantismo tem seu lugar, em todo relacionamento, especialmente no casamento. Mas romantismo dura 2 anos. Romantismo dura 2 anos. E é interessante, quando eu digo isso para os irmãos, vem à minha mente a situação de um colega meu pastor aqui de Manaus, que já não está aqui há muito tempo, vocês não conhecem, mas um dia ele solicitou que eu fizesse uma palestra
na igreja dele a respeito da importância do romantismo para a vida do casal. E eu notei que ele era todo romântico, muito extremamente romântico. Nem demorou, ele abandonou a mulher por uma outra. Era tão romântico e cria tanto no romantismo que já acabou. Foi para um lado e foi para o outro. Foi um terrível mau testemunho para o Ministério Batista na nossa cidade. E ele, de tão envergonhado e abatido que ficou, graças a Deus que ainda tinha alguma vergonha na cara, sumiu devagarinho. E nós não sabemos nem o destino dele, apesar de que gostaríamos de saber onde ele está. Quem sabe, restaurado, porque Deus é tão misericordioso que às vezes restaura a gente assim. Ele fez isto conosco, com certeza. Outra ilusão enorme, esta é uma ilusão braba. Eu vou casar, pastor, para reformá-lo. Eu já ouvi isso tantas vezes, amados. Não, olha, ele de fato tem uma vida péssima. Até aqui já fez e aconteceu. Como nós dizemos na nossa cultura, que busca sempre eufemismos para as pessoas que são imorais, ele é levado, pois ele era levado. Mas a moça que casou com ele disse assim, não, pastor, mas eu creio na força do amor. Era melhor crer na força da sabedoria divina do que na força do amor. Eu não estou dizendo que amor não é forte, mas o amor forte é a agape. 1 Coríntios 13, versos 4 a 8. Amor não resolve tudo. O grande autor, psicólogo pastoral Peterson diz assim, ninguém muda o outro por ação direta. Ninguém muda o outro por ação direta. E os românticos doentes dizem que não, o amor muda, o meu amor vai mudar, porque ele me ama e eu vou pedir, ele vai fazer. Outra coisa que é muito importante é onde procurar relacionamentos. Procurar, sim, procurar. Se você está desejoso de casar, homem ou mulher, jovem, uma moça ou um rapaz, naturalmente que você está procurando. Inclusive, existe um grupo maravilhoso de negros norte-americanos lá da África que eles dizem assim, estou solteiro e buscando. Eu acho interessante esta afirmação. Ainda não entendi porquê, mas eles têm um slide que diz assim, solteiros e buscando. Eu creio que os 6 deles, que cantam maravilhosamente, são todos solteiros. Onde vocês acham que se ele tem sabedoria, eles vão buscar. Onde eles vão? Por incrível que pareça para alguns de vocês, mas é a pura verdade. Eu já vi muita gente que encontrou esposo ou esposa no hospital psiquiátrico. Eu conheço alguns que encontraram seu esposo ou esposa na penitenciária. Eu já encontrei gente que encontrou esposo ou esposa na boca de fumo. Não estou criando, não, é verdade. Encontrei alguns que encontraram esposo ou esposa na balada. É verdade, sim, que alguns destes foram totalmente restaurados, porque Deus restaura. Mas, meus queridos, estudem quanto aos riscos de fazer assim. Eu conheci um casal que, de fato, se encontrou exatamente no hospital psiquiátrico. E é interessante, eu posso dizer para vocês que isso também é verdade. Eles se encontraram lá, em crise total, mas aprenderam, o que é raro em casos psiquiátricos, mas aprenderam que valia a pena tomar o remédio. Então, se tratavam, tomavam remédios faixa preta e tiveram, por causa da obra de Deus na vida dele, uma vida preciosa. Mas eu garanto que vocês sabem que é uma exceção muito grande. É recomendável que você procure os seus relacionamentos em lugares mais adequados. Não tenham pressa para encontrar com quem possivelmente vão casar. Há um provérbio holandês que está na porta de uma catedral lá na Holanda, em De Oude-Kerk, que está afirmado assim, em holandês: se você casar apressadamente, também arrependa-se vagarosamente.
avalie com seriedade a vida espiritual do seu pretendido esposo ou pretendida esposa. Porque valores morais e espirituais são fundamentais para uma vida em família segundo a vontade de Deus. Jugo desigual é um grande desafio, Eu vou deixar só o texto com os irmãos, na esperança que os amados leiam, meditem e, se quiserem perguntar a qualquer um de nós, líderes desta igreja, a respeito deste assunto, com mais vagar, estamos à disposição de qualquer um. 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15. Não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o diabo? Que parceria tem o crente com o incrédulo? E que acordo tem o santuário de Deus com ídolos? A resposta correta é nenhuma comunhão. Este texto tem sido muitas vezes tratado e nós precisamos ter cuidado disso, não apenas no casamento, mas em todas as nossas sociedades. Algumas vezes na minha vida pastoral eu fui chamado por nobres irmãos que conversaram comigo a respeito de como estavam quebrando uma sociedade que começou e eles perceberam que era julgo desigual. Uma parte dos sócios cria em Deus e levava a sério os princípios do Senhor, mas uma parte era absolutamente corrupta. E foi necessário, e com a minha orientação, que foi solicitada, eles quebraram a sociedade. E os crentes continuaram a progredir. E os outros, a oração é Deus os tenha. A fé influencia poderosamente a vida e o ajustamento familiar. Nós sabemos disso. Meus queridos, eu preciso terminar a minha mensagem, eu terei outras oportunidades. O que precisamos fazer para dar passos corretos, para ser abençoados, para que o meu casamento, o seu casar, se torne realmente uma grande bênção, não apenas para mim, mas para o reino de Deus e para a sociedade. 2 pontos. Dependência de Deus. Busca da vontade de Deus. Peça a Deus sabedoria. E o texto de Tiago diz assim: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que dá sabedoria, e não lança em rosto. Deus jamais vai dizer para vocês que estão buscando sabedoria de Deus: olha, você era um bobo. Nós já sabemos que somos, né? Busque sabedoria e Deus dá sabedoria. Quantas pessoas que nunca tiveram qualquer orientação familiar, mas aceitaram Jesus, entenderam que a vida precisa ser uma vida bem vivida, para a glória do Senhor e para o bem daqueles que vivem assim com o Senhor. E eles se dependeram do Senhor, e apesar de todo o passado horrível, toda a falta de testemunho, infidelidade de bisavô, avô e pai, deram um basta nesta situação e assumiram, às vezes depois de uma queda, onde houve sofrimento, mas disseram: não, eu vou viver como o Senhor quer. E o Senhor restaurou suas vidas. Inclusive, no próximo domingo, não lembro se é de manhã ou de noite, mas eu falarei sobre restauração de casamento. Uma realidade para quem quer no poder do Senhor. E outro texto que vem à minha mente é sobre a vontade do Senhor. Romanos 12, vocês já esperavam isso, né? Romanos 12, que texto maravilhoso sobre a vontade do Senhor. Eu dependo de Deus, mas eu busco a vontade do Senhor para, com a ajuda dEle, cumprir essa vontade. Portanto, amados irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo. O esquema deste mundo na família é uma tragédia só. E nós conhecemos muita gente de perto e de longe experimentando isso. Mas sede transformados. Nós não nos transformamos, nós somos transformados
pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, os 2 livros mais preciosos que eu conheço a respeito da família são o que eu já citei. Casamento é uma bênção. Eu quero dar um gostinho para vocês a respeito disso. Eu colhi 7 afirmações de Gilton Moraes e sua esposa Esther, só para dar uma ideia para os irmãos de coisas maravilhosas no casamento bênção. Casamento é uma bênção quando o casal busca a constante aprovação de Deus. Isso tem a ver com o seguinte: não é só busquei quando escolhi, eu continuo buscando. Eu busquei e continuo buscando. Segundo, casamento é uma bênção quando o casal desenvolve amor mútuo e crescente. Crescente. Eu posso testemunhar para os irmãos o que vocês testemunham sobre o seu relacionamento conjugal. Hoje eu amo mais a minha esposa do que eu amei antes. Não é que eu não amava, mas cresceu o amor e cresce. O amor, o casamento é uma bênção quando cada cônjuge respeita a individualidade do outro. Nós nunca nos tornaremos iguais, graças a Deus. E as minhas deficiências não são as delas. E nós nos ajudamos mutuamente. Lembra? Deus escolheu Eva para Adão como ajudadora. E Adão, sem dúvida, se responsável, ajudador de Eva, como devemos ser hoje. O casamento é uma bênção quando não há preocupação sobre quem manda e sobre quem sempre, a ênfase aqui, sempre toma as decisões. Quinto, casamento é uma bênção quando os cônjuges têm certeza que o outro lhe valoriza. Cuidado com piadas a respeito do seu cônjuge. Não faça isso, especialmente em público, mas em privado também, porque destrói a ideia de valor. Sexto, casamento é uma bênção quando nas relações interpessoais o marido coloca a esposa e a esposa coloca o esposo em primeiro lugar. Lembrem, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. E serão os dois uma só carne. Deixará não é abandonar, mas é assumir um novo compromisso. E felizes somos se fizermos isto no tempo certo. E é logo no início. Sétimo e último. Casamento é uma bênção quando o casal se comunica com respeito, clareza e ternura. E os cônjuges aprenderam a linguagem de amor do outro. Isto me leva à afirmação do outro livro que eu sugiro que vocês comprem. Sublinhem coisas importantes para a sua vida particular. Porque Gary Chapman escreveu um best-seller, um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos da América do Norte e no mundo todo, que tem como título o seguinte: As 5 linguagens do amor. A ideia geral, eu não vou falar mais sobre isso, mas a ideia geral é a seguinte: todo ser humano tem uma linguagem por meio da qual ele expressa amor e tem uma linguagem por meio da qual ele recebe amor. E é dever do casal se manifestar e se revelar ao longo da sua vida para entender a necessidade de amor do outro e revelar a sua necessidade, para que necessidades sejam supridas e casamento seja, na verdade, como Deus quer, uma bênção. A minha oração é que os nossos adolescentes continuem estudiosos, abençoados e, de fato, obedientes a seus pais, se de fato seus pais vivem próximos e têm demonstrado sabedoria espiritual, para que sua decisão seja uma bênção. E nós ainda temos o privilégio de ver e experimentar com alegria a sua felicidade na vida familiar. Que Deus assim nos ajude e abençoe. Amém.